Se você achou que os piores conselhos de nutrição do Instagram tinham acabado, eu sinto te informar que não. Hoje eu trouxe mais alguns dos piores conselhos de nutrição e saúde que estão viralizando no Instagram para a gente fazer aquela análise crítica baseado em evidência científica de qualidade para a gente separar aquilo que é de fato comprovado pela ciência daquilo que é desinformação ou extrapolação. Então fica comigo até o final porque você vai entender hoje o que merece de fato a sua confiança e aquilo que vale a pena você colocar em prática, ou não. Vamos lá? Óbvio, remove gordura subcutânea. Se você quer diminuir o que é a sua gordura subcutânea do tronco, veja bem, mulheres, isso não resolve para tirar a gordura da coxa, tá? Então, corrida não tira gordura localizada na coxa, tá? A gordura, ela remove gordura subcutânea do tronco. Corrida. Exato. E a musculação? A musculação remove gordura visceral. A musculação, ela remove gordura visceral e baixa LDL. Legal. E o aeróbio? O aeróbio aumenta o HDL e remove gordura do subcutâneo do tronco. Então, por isso que é tão importante a gente ter o aeróbio junto com o anaeróbio. Porque eles se complementam. A gente não pode dizer que um exercício vai fazer o seu corpo, ou o nosso corpo, remover gordura corporal. Porque para a gente perder gordura corporal, a gente depende de um fator que é inegociável. Já é consenso científico há décadas. A gente precisa gastar mais calorias do que a gente consome. Quando a gente cria uma lacuna entre o gasto e o consumo, a gente força o nosso corpo a retirar gordura para fazer energia, para manter o nosso organismo vivo. Então a gente não pode atribuir o emagrecimento a nenhum tipo de exercício, embora o exercício físico, tanto a musculação quanto o aeróbico, ajude nesse aumento do gasto calórico. Agora, não existe evidências mostrando que o aeróbico retira gordura do tronco e a musculação retira gordura visceral. O que a gente sabe é que qualquer tipo de exercício, seja ele de força ou de resistência, vai ajudar a melhorar a nossa saúde cardiovascular, bem como melhorar a nossa flexibilidade metabólica, ou seja, a capacidade que o nosso metabolismo tem de utilizar carboidratos e gorduras como fonte de energia. Agora, já é sabido também que o processo de emagrecimento associado à musculação ou ao aeróbico principalmente melhora o perfil lipídico. Então diminui o LDL, que é o colesterol ruim, e aumenta o HDL. Mas a gente não pode fazer o exercício aeróbico pensando que o aeróbico vai remover gordura do tronco e fazer a musculação pensando que a musculação vai remover a gordura visceral. Não, a gente tem que associar aquilo que a ciência mostra, que é a dieta vai fazer a gente remover gordura tanto do tronco quanto a gordura da coxa, bem como a gordura visceral, tá? E a musculação tem uma função diferente do aeróbico, que é basicamente, na musculação a gente quer ganhar massa muscular, com mais massa muscular a gente consegue fazer as nossas células captarem mais açúcar do sangue e dessa forma regular o metabolismo da glicose, diminuindo os níveis de glicose e de insulina da corrente sanguínea, e a gente quer com o aeróbico melhorar a nossa saúde cardiovascular, bem como melhorar aspectos cognitivos que estão associados ao exercício aeróbico, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de promessa, porque o que vai fazer você remover gordura de fato é a dieta e não o exercício. Outra coisa que o aeróbio faz, ele diminui o nível de inflamação. Quem come muito vai morrer mais cedo, estatisticamente falando. Não se apegue a 1%, se apegue aos 99%. Comer pouco é o segredo. Inclusive, tem estudos dizendo sobre jejum. Quem faz jejum de 14 horas a 16 horas tende a formar fagofagia. O que é isso? Que é consumir células velhas, reduzindo o risco de câncer. Então, já é sabido e é consenso científico que o excesso calórico prolongado, ou seja, consumir mais calorias do que a gente gasta, de fato está associado aos piores desfechos negativos de saúde, porque causa sobrepeso, que causa obesidade, que aumenta a inflamação sistêmica de baixo grau, e aí piora o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, e aí a gente já tem um aumento do risco de doenças cardiovasculares, de AVC, de diabetes, de hipertensão, de maneira geral até de Alzheimer, tá? E a ciência mostra, de fato, que comer menos calorias do que a gente gasta aumenta o processo que a gente chama de autofagia, que é o processo de renovação celular, em que diminui o risco de a gente ter doenças metabólicas, bem como câncer também. E aí se confundiu muito a restrição calórica com o jejum.
o que a ciência mostra é que não é o jejum que faz a gente ter esse processo de autofagia. É a restrição calórica, seja ela feita através do jejum, seja feita através do fracionamento de refeição, em que você come mais vezes no dia. Porque o mais importante para o processo de autofagia não é ficar sem comer por um período, é comer menos calorias do que se gasta, tá? Existe muita essa confusão aí no meio científico, inclusive no senso comum, mas é uma extrapolação, tá? Se você faz restrição calórica e você faz fracionamento ou jejum, não tem diferença significativa. O mais importante é, de fato, como ele disse, comer menos calorias do que a gente gasta, ou, em termos simples, comer pouco, né? Jejum intermitente de 14 a 16 horas, já tem estudo dizendo isso, pessoal, aumenta a linha de longevidade. Primeiro que o que acumula gordura no fígado não é gordura, é o açúcar que você não utiliza. Nunca o bacon, ou a maionese, ou a gordura da carne foi a causa da gordura no fígado. A causa da gordura do fígado é excesso de açúcar. As razões principais é frutose. Quando a gente fala frutose, a gente não tá falando de fruta, porque ninguém come muita fruta, né? Você não come 5 maçãs seguidas, mas toma um copo de suco de maçã que tem 5 maçãs. Toma 2 copos de suco de maçã, fácil, se tiver aqui. De laranja, então? Então, de laranja, quando você tomar 2 copos de suco de laranja, tem 12 laranjas. Veja, o que causa a gordura no fígado não pode ser atribuído a uma substância, alimento ou elemento que contém no alimento isoladamente. O que causa gordura no fígado ou gordura visceral de maneira geral é o excesso de calorias. O que acontece? Todo mundo tem um limiar saudável de gordura, em que a gente consegue expandir as nossas células adiposas, quando a gente consome mais calorias do que a gente gasta. Quando a gente passa desse limiar, que é o excesso, que a gente chama de excesso de calorias, que causam excesso de gordura corporal, o nosso metabolismo, o nosso organismo começa a depositar gordura no pâncreas, no fígado, entre as vísceras, até mesmo no coração. É o que a gente chama de gordura visceral, tá? Então, a causa principal não é a frutose, não é as frutas, não é o carboidrato, não é o bacon, não é a maionese, como ele disse. A causa é o excesso calórico associado a um padrão alimentar inadequado. Aí sim, com excesso que a gente sabe de gordura saturada, que é a gordura que está no bacon, na carne, no porco, no óleo de coco, e o excesso de açúcar, que estão principalmente nos alimentos ultraprocessados. Você, de fato, não precisa tomar um suco de laranja com 12 laranjas. É possível fazer um suco com 3, 4 laranjas e vai ser muito saudável, tá? Assim como é possível fazer um suco de maçã com 3 ou 4 maçãs, que também vai ser muito saudável. A gente não pode demonizar o suco de frutas, porque a gente não precisa utilizar tantas frutas assim como ele está citando. E as frutas têm fibras, que controla os níveis de insulina e de açúcar no sangue, e as frutas têm também compostos bioativos que exercem um efeito benéfico no nosso organismo, bem como vitaminas e minerais. Então, o problema não é só um elemento, como ele está dizendo, a frutose ou algum alimento específico. O problema sempre é o contexto, principalmente o contexto calórico. O termo de primeira ordem, grava isso, é sobre quantidade, não é só sobre o que você come em termos de variedade de alimento. É o quanto você come de cada alimento. Isso é o mais importante. Só o açúcar delas. Tá com fome, come a fruta. Tá com sede, bebe água. Açúcar não é bebida, né? Porque tem muito açúcar. Então, refrigerante tem muito açúcar de frutose e álcool também. Então, as 3 bebidas que mais acumulam gordura no fígado são as bebidas industrializadas. Depois o açúcar branco, a farinha. De fato, tá? O álcool, assim como o refrigerante que contém açúcar, contribui muito para um excesso calórico, e com excesso calórico de maneira crônica, como a gente disse, aumenta a nossa gordura corporal. Em algum momento a gente passa do limiar saudável e começa a acumular gordura nos órgãos. Mas não é automaticamente você tomou suco de frutas, um refrigerante com açúcar, ou você bebeu algumas cervejas ou um uísque que você vai estar acumulando gordura no fígado. Não funciona dessa forma. É necessário um contexto mais bem explicado para que isso aconteça, como você acabou de entender. E o arroz. Mas não é um arroz para quem treina, que coloca esse glicogênio no músculo com água. É o arroz que o cara come 1 quilo de arroz e não treina. E no dia seguinte come mais pão e arroz e não treina. Todo mundo que tem gordura no fígado fica desesperado com a gordura no fígado. Eu posso tomar água o dia inteiro, o tempo todo? Não, como você não pode comer o dia inteiro, você não pode tomar água o dia inteiro também. São coisas diferentes. Existe uma quantidade específica de água que pode ser misturada com a comida. 200, 300 ml no máximo. Porque a comida em si já tem água também. Mas nós não podemos ficar tomando água direto. Assim como o corpo também fica funcionando na digestão de alimentos sólidos,
também precisa de funcionar para a digestão de coisas líquidas, inclusive a água. A água você tem que pegar um momento específico para tomar água. Eu gosto de tomar bastante água na academia. Então eu vou lá, tomo lá o meu meio litro, tomo aos goles, mas não tomo muito rápido, mas tomo de uma vez só. Depois eu tomo à noite de novo, escolha 2, 3 períodos para tomar água, tá? Nenhum animal da terra. Gente, a maioria das pessoas já faz isso que ele tá falando. Bebe água poucas vezes por dia e dessa forma não consegue se hidratar de maneira adequada. Não é fácil consumir de 35 a 50 ml de água por quilo de peso corporal, que é o recomendado. Se a gente tentar fazer isso bebendo só 3 vezes por dia água, você vai ter que beber 1 litro, ou muito próximo de 1 litro toda vez que você for beber água. Isso é desconfortável, isso não é adequado. Então, para facilitar o consumo adequado de água, e como nós somos seres humanos que têm um cérebro muito diferente dos animais, e por isso a gente não pode comparar o nosso comportamento humano com outros animais que não têm, inclusive, um córtex pré-frontal bem desenvolvido, a gente pode utilizar de planejamento, de estratégia, de raciocínio, de conhecimento para facilitar a adesão a um maior consumo de água para melhorar a nossa saúde. Então não faz sentido falar que a gente não deve beber água várias vezes por dia, porque animal nenhum na natureza bebe água várias vezes por dia. Tá errado isso. Então a gente precisa sim de estratégias, e a melhor estratégia para ter um bom consumo de água, para ingerir mais de 2, 3 litros de água, é fracionar, é manter uma garrafinha por perto, é você ficar bicando boa parte do dia, ao invés de ficar muitas horas sem beber água. Se você está sentindo sede muitas vezes ao longo do dia, provavelmente você está desidratando ao longo do dia, não está consumindo água de maneira adequada. Um termômetro muito importante: foi ao banheiro, fez xixi, está muito amarelado, ou a cor do xixi não está próxima à cor da água do vaso, que é transparente, provavelmente você não bebeu água o suficiente. E aí você vai lá e bebe água. Agora, beba água várias vezes por dia, porque não faz sentido nenhum essa recomendação. Nunca vi esse tipo de informação ou desinformação. Fica tomando água de golinho. Isso é um costume nosso. Tem que se hidratar, mas tem que ter horário específico. Quer emagrecer? Tira carboidrato. Quer não ter diabetes, resistência insulínica, gordura visceral? Diminui carboidrato. Quer diminuir depressão, ansiedade? Tira carboidrato. Quer diminuir chance de ter câncer? Tira carboidrato. Prioriza gordura boa e proteína. Proteína, tá? Sempre apostando na natureza. Tem tudo lá, legumes, frutas. Tem frutas que são excepcionais. Romã, jabuticaba é sensacional, antocianinas, afina o sangue. Outra maravilhosa, o abacate, como eu falei, eu tomo vitamina de abacate quase todos os dias. Então assim, abacate é um super alimento. Se você quer emagrecer, não tire carboidratos, não siga esse conselho. Para você emagrecer, você precisa melhorar a qualidade dos alimentos que contêm carboidratos na sua dieta. Tirar é um extremismo sem necessário, é um terrorismo nutricional. A maioria das pessoas que retira carboidratos da dieta ficam pensando de maneira obsessiva em alimentos ricos em carboidratos, porque é isso que acontece. Quando a gente faz uma privação de algo que a gente gosta, o nosso cérebro direciona a atenção para aquilo, ao passo que o desejo vai cada vez mais aumentando e em algum momento ocorre a impulsividade, o descontrole, o exagero, o que a gente chama de comer desinibido ou comer exagerado. Então não vale a pena tirar carboidrato se você precisa emagrecer, nem se você tem resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes. O que vale a pena é você melhorar a qualidade dos alimentos que contêm carboidratos na sua dieta. Então você pode comer um pão branco, um pão francês que tem um carboidrato mais simples, você pode comer um arroz, mas é interessante que você coloque outros carboidratos que são ricos em fibras e tem ali outros nutrientes que vão regular o seu metabolismo e o seu intestino, como por exemplo as frutas, os vegetais, as leguminosas, mas você não deve cortar carboidratos, você deve ter uma dieta que é palatável para você conseguir atingir o seu objetivo de emagrecimento e para você conseguir sustentar esse emagrecimento ou esse padrão alimentar mais saudável. Dieta precisa causar prazer, senão a gente não consegue seguir por muito tempo, tá? Não siga essa dica de cortar carboidrato, porque isso é muito anos 90. Margarina é feita de gordura trans. A margarina não é mais feita de gordura trans, tá? A gordura trans foi basicamente proibida no Brasil. Então é difícil, você não vai encontrar provavelmente um alimento rico em gordura trans. A margarina utiliza um outro tipo de gordura hoje, inclusive tem menos gordura saturada, que é a manteiga, e mais gordura poliinsaturada, que causa um efeito benéfico no nosso organismo. Então houve uma modificação na composição da margarina
porque de fato a margarina antiga, que tinha gordura trans, aumentava o colesterol LDL, diminuía o HDL, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Então essa informação aqui não é verdadeira, tá? Não fica com medo da margarina porque ela não tem gordura trans, é só você ler o rótulo. Gente, quando vocês verem uma informação nas redes sociais sobre algum alimento industrializado que ele tem algo, vai lá na lista de ingredientes, vai no rótulo e verifica você mesmo, porque tem muita gente que mente dizendo que o alimento tem algo que ali não tem, tá bom? Margarina é um antinutriente. A margarina é um veneno. Você coloca lá no porão da sua casa, nem bicho come, nem barata come, nem formiga come. O azeite é um alimento muito saudável. Despeja uma colher de azeite em qualquer lugar da sua casa e veja se alguma formiga vai chegar, se alguma mosca vai sentar no azeite. Não é porque um inseto não tem preferência por um alimento que ele é ruim, que ele é veneno, que ele mata insetos e mata pessoas. Isso não faz muito sentido, tá? Esse argumento é um argumento claramente terrorista do tipo nutricional, tá? Então toma muito cuidado com isso. Nenhum bicho quer saber de margarina, só nós bobos fomos enganados. A pessoa pensa que a margarina é melhor do que a manteiga. Não, é 1000 vezes pior do que a manteiga. A margarina é pouca coisa melhor do que a manteiga. No entanto, você pode utilizar a margarina ou a manteiga na dieta desde que você utilize o mínimo possível. Eu não acho interessante ter nenhum dos dois na dieta, porque é um alimento rico em gordura, é altamente calórico, tem um pouco de gordura saturada. As duas, a margarina e a manteiga. Agora, se você vai utilizar um pouco só, até 10 gramas, é aceitável, tá? E você escolhe aquilo que é da sua preferência. Não precisa ficar com medo da margarina ou da manteiga. Essa discussão não faz muito sentido, tá? De novo, o mais importante é o quanto você come de cada alimento, e não o alimento isoladamente dentro de um contexto mais adequado de dieta saudável. Essa é a alimentação que você precisa ter se você quer perder barriga, estabilizar os hormônios, ter mais energia, mais disposição, mais clareza mental. Aqui nós temos, bananinha. Gente, a bananinha é uma das carnes mais ricas em gordura que existe. O que ela tá mostrando nesse prato aí, basicamente, tem muita gordura saturada, que tá na bananinha, mas também está na quantidade de ovos que ela serviu ali. Tem muita proteína de qualidade, porque de fato, proteínas de origem animal que tem ali no ovo e na carne vai contemplar tudo aquilo que a gente necessita de aminoácidos para a gente constituir massa muscular, cabelo, pele, enzimas, hormônios, mas isso não significa que essa deva ser a base da nossa dieta, porque ali está faltando muitos micronutrientes. Tá? É uma refeição que está faltando cálcio, é uma refeição que está faltando fibras, é uma refeição que está faltando compostos bioativos, é uma refeição que está faltando fitoquímicos e vários micronutrientes. Então, não é porque tem proteínas de origem animal e proteínas de origem animal é saudável para o ser humano que é uma refeição ali balanceada e própria para o processo de emagrecimento. E não faz sentido utilizar a gordura saturada em excesso como ela está mostrando ali, porque já é sabido que gordura saturada eleva o colesterol LDL, que aumenta a formação de placas de ateroma nas artérias, e aumenta o risco da gente ter um infarto ou um AVC precocemente. Então, quem come muita gordura saturada vai ter problema de coração, pode ter um infarto ou um AVC muito antes do que deveria, tá bom? Tá? Que é o corte que fica entre as costelas do boi, e ovos caipiras. Então é um prato que tem proteína e gordura de qualidade. Não, a gordura saturada não é uma gordura de qualidade. A Associação Americana de Proteção contra Doenças Cardiovasculares, assim como a brasileira e a europeia, assim como a nova pirâmide alimentar, não recomenda o consumo acima de 10% das nossas calorias totais de gordura saturada. Com essa refeição ali e mais outras que provavelmente ela faz na dieta dela, ela extrapola com facilidade os 10% de gordura saturada, aumentando o risco de desenvolver problemas metabólicos precocemente. Inclusive, gordura saturada está associada a maiores riscos de resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes. Tá? Não é só o açúcar, como a maioria das pessoas pensa, ou o carboidrato. Além do mais, o nosso sal integral, tá? Por que sal integral? Porque esse sal, ele preserva todos os minerais. Sal integral, de fato, tem mais minerais que o sal refinado.
mas a quantidade é insignificante. É só você olhar na lista de ingredientes ou na tabela nutricional de um sal integral, você vai ver que a quantidade é tão pequena que não faz nem sentido buscar o sal integral para ter mais minerais, porque não tem nem vitamina, tem só minerais, tá? A gente consegue muito mais minerais em uma fruta. Se você come uma fruta, você tem muito mais minerais do que um sal integral. Se você come vegetais, se você come leguminosas, então não faz sentido comprar sal integral pensando que ele é mais saudável porque tem mais minerais, porque é insignificante, embora não seja ruim para a saúde, tá? E não é superior ao sal refinado. Não é igual o sal refinado, que é puro sódio, que nesse processo de refinamento eles tiram os minerais. Então, esse aqui é o sal que você tem que usar, o sal integral, tá? Então, esse aqui é o pratinho que você tem que estar comendo todo dia. Você não tem que comer esse prato todos os dias e nem deveria comer esse prato com essa quantidade de gordura saturada todos os dias. Toma cuidado com esse tipo de informação na internet. Você não vai prejudicar a sua saúde hoje ou em 1 ou 2 anos fazendo o que ela está sugerindo. Isso geralmente leva um certo tempo para você ver os desfechos negativos. 5, 10, 15, 20 anos. Depois o problema se torna irreversível, tá? E provavelmente a maioria das pessoas não vai conseguir seguir esse padrão de dieta mesmo, então mais uma questão de bom senso, né? Se você quiser ter energia, disposição, saúde, bem-estar. Como que você vai ter energia sem carboidrato? Dificilmente você vai ter energia comendo só carne e ovo, tá? Energia vem basicamente dos carboidratos. Inclusive, carboidratos ajudam a regular a saciedade, ajuda a regular o humor, ajuda a regular o sono. A falta de carboidratos está associada à piora da qualidade do sono, piora do humor, baixa energia, baixa motivação para se movimentar. Então, faz muito sentido aqui os supostos benefícios que ela está citando desse tipo de dieta ou de refeição. Qualidade de vida, bom humor, enfim, isso aqui, ó, isso aqui é a chave, tá? Se você quiser aprender mais sobre isso, sobre a nutrição, que realmente vai nutrir o seu corpo, me segue aí, que aqui eu te mostro a Não recomendo, tá? Não faça isso. verdade. Você tem que quebrar com proteína, porque senão você vai jogar o pico de insulina lá pra cima. Você tem que quebrar o jejum com proteína, senão você vai dar um pico de insulina. Já é sabido que proteínas, principalmente de origem animal, inclusive o whey protein, dá pico de insulina. Então, não faz sentido dizer que você tem que quebrar o jejum com proteínas para não dar pico de insulina, porque vai dar sim pico de insulina. O que não vai dar é pico de glicose. Essa informação está incorreta. E não tem problema você ter um pico de insulina depois de uma refeição. Faz parte do nosso controle metabólico, faz parte do controle dos níveis de açúcar no sangue. A insulina é um hormônio anabólico que ajuda inclusive a construir massa muscular, a sintetizar proteínas, não só musculares, mas vários outros tipos de proteínas que a gente precisa. Então, não precisa ter medo de ter pico de insulina. É normal e é esperado que a gente tenha pico de insulina. O problema é quando a insulina fica elevada de maneira significativa boa parte do dia, assim como a glicemia. Agora, pico de insulina faz parte. Tá? E aí você jogou seu jejum todo fora. Você não jogou seu jejum fora se você deu um pico de insulina. E o que seria jogar o jejum fora? Porque a gente já sabe que ficar em jejum não traz nenhum tipo de benefício. O que a gente sabe, de novo, é que a restrição calórica no longo prazo gera, sim, benefícios à saúde. Mas não é o jejum, embora a gente possa conseguir atingir a restrição calórica com o jejum. Melhor coisa pra você fácil é omelete. Mas quer falar um ovo mexido. A clara em neve, ela é muito melhor para ser absorvida. A clara em neves só é melhor, entre muitas aspas, para ser absorvida do que o ovo mexido ou ovo cozido, porque ela já sofreu o processo de desnaturação, que é o primeiro processo da digestão de qualquer tipo de proteína. Mas isso não significa que porque ela já foi ingerida, desnaturada, ela vai ser mais absorvida. O que vai acontecer é que o processo de absorção vai ser mais rápido. Mas para quê? Para qual objetivo? Por que você quer que esse processo seja mais rápido? Então, vamos ver. Porque você já fez a primeira desnaturação dela. Você já quebrou ela. Pior forma de você comer ovo, cozido.
Pior forma de comer o ovo é cozido. Não, não é a pior forma de comer o ovo. A gente tem enzimas que vão fazer o processo de desnaturação quando a gente ingere o ovo cozido. Acontece que vai demorar um pouco para ser digerido, o que é bom, inclusive, para quem está no processo de emagrecimento, para quem sente muita fome, para quem tem menos saciedade. É interessante ingerir proteínas que já não são digeridas. É que a gente vai precisar gastar, inclusive, mais energia para digerir. Então, não faz sentido dizer isso. Extremamente indigesto. Não é indigesto, é digesto, só demora um pouco mais. O mexido você já O quebrou. mexido já deu uma quebrada. Agora, se você bate a clara em neve, aí bate, faz uma emulsão daquela clara, que é muita água, com a gema, e aí coloca mais algum ali, um queijo, uma carne desfiada, o que for, aí já mudou. Fica mais gostoso mesmo você colocar um queijinho no ovo ou você colocar uma carne. É muito melhor do que comer um ovo mexido. Agora, comer claras batidas em neve, não faça isso. Você não vai aguentar muito tempo, tá? Esse é o meu prato do almoço de hoje. Eu quero te ensinar um truque simples da nutrição que não custa nada e ajuda a controlar a sua insulina e a sua barriga. Esse povo tem uma obsessão em controlar a insulina e o açúcar do sangue. Veja, não é todo mundo que precisa ter essa obsessão em controlar a insulina e açúcar no sangue. Se você tem uma boa sensibilidade à insulina, se você não tem resistência à insulina, não tem pré-diabetes, não tem diabetes, não tem por que você ficar obsessivo em controlar a ação da insulina, pico de insulina ou pico de glicose. Isso faz parte, isso é normal, tá? Mas vamos ver aqui qual que é a estratégia, porque de repente pode ser útil para algumas pessoas. A ordem que você come importa muito. Se você começar o seu almoço pelo carboidrato, digamos aqui, ó, que eu vou comer a minha batata doce, a minha mandioquinha, ou você optou por outro carboidrato, ele vira açúcar no sangue rapidamente. Obviamente, se você comer só o carboidrato e depois você vai lá e come a proteína ou a fibra, ou o alimento que contém fibra, você vai ter níveis mais elevados de açúcar no sangue porque o carboidrato vai ser digerido mais rápido, vai ser absorvido mais rápido. Mas quem serve, por exemplo, arroz, feijão e carne, ou batata, feijão e carne, come primeiro só arroz? Ou come primeiro só batata? Não sei se existe pessoas que fazem isso, tá? Se você come um pouquinho, você vai misturando ali arroz com feijão, ou come um pedacinho de batata, depois um pedacinho de carne, e vai comendo naturalmente, sem obsessão, sem noia. O processo de digestão ele vai ser lento, inclusive o processo de digestão dos carboidratos e absorção vai ser lento, e você não vai ter picos astronômicos de insulina ou de glicose na corrente sanguínea, tá? Mas se você comer primeiro os vegetais e as fibras, depois a carne, a proteína, os ovos, e só por último comer o carboidrato, sabe o que acontece? As fibras e a proteína criam uma rede no seu estômago. Elas atrasam a absorção deste carboidrato. De fato, isso acontece, tá? Se você consumir primeiro os vegetais ou a salada, depois as proteínas e por último o carboidrato, os níveis de insulina e de glicose na corrente sanguínea serão menores, tá? Agora, se é significativo, a gente precisa entender o seu contexto, como está a sua saúde. Para pessoas que são metabolicamente saudáveis, talvez essa estratégia seja muito ruim para adesão, seja desconfortável, seja algo desnecessário, né? Eu diria que para a maioria das pessoas é desnecessário. Mesmo que você tenha ali uma resistência à insulina, uma pré-diabetes, ou até mesmo uma diabetes, como eu disse, se você vai comendo um pouco de cada alimento e vai misturando, o efeito ele vai ser um pouco diferente na glicose e na insulina, mas não vai ser de maneira significativa, tá? Eu acho que não vale a pena fazer esse tipo de coisa, comer primeiro os vegetais, depois as proteínas, depois o carboidrato. Eu não gosto de comer assim, tá? Se você gosta de comer assim, não tem problema. Você vai ter um melhor controle dos níveis de açúcar do sangue e de insulina. Agora, se isso vai gerar desfechos melhores de saúde, a gente não sabe, tá? Provavelmente não. Principalmente se a refeição tá bem adequada, se tem tudo ali, tudo isso que ela falou. Você tem proteínas, tem carboidrato de qualidade com fibras e tem ali, pode até ter um carboidrato simples, tá? E aí o pico de glicose despenca em até 30%. Menos glicose é igual a menos insulina, que é igual a menos gordura estocada. Salva essa dica e amanhã comece pela salada e pela carne. Combinado? O aeróbio remove... Bom, acho que hoje já deu. Eu já consegui me divertir um pouco e até senti um leve estresse com algumas informações ou desinformações que são, de fato, muito extrapolativas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu disse aqui nesse vídeo, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo.